esse processo todo. E aí, eu digo com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, não deixa de ser interessante vossa presença para discutir aqui abuso de autoridade. E eu quero mostrar que tem abuso de autoridade no judiciário também. Eu digo no caso das condições coercitivas, algo em torno de 200 na Lava Jato. No caso do presidente Lula, não podia ter intimado o presidente Lula? Ele iria lá depor. A lei é clara. O artigo 260 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato, ele poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Mas se ele não atender à intimação, no caso do Lula, o que fizeram? Um grande espetáculo, atacando o presidente Lula, conflagração das ruas, passeatas. E o pior, doutor Sérgio Moro, o argumento de Vossa Excelência que diz o seguinte, que foi para garantir a segurança do Lula, a fim de evitar a perturbação da ordem pública. Aí o senhor leva para o aeroporto. O que teve? Briga de grupos rivais lá na frente. E eu falo isso porque o ministro Marco Aurélio foi muito claro. Foi muito claro naquele caso do Sérgio Moro. Com todo respeito, o ministro Marco Aurélio... Eu só queria que garantisse meu tempo. O tempo de Vossa Excelência está garantido. O senador Ataíde, calma, chegará a sua vez. Naquele caso, por favor, não interrompa o senador Lindbergh. Naquele caso, o ministro Marco Aurélio, daquela condução coercitiva do Lula, disse o seguinte, ministro Marco Aurélio, eu não entendo. Um mandato de condução coercitiva só é aplicável quando o indivíduo apresenta resistência e não aparece para depor. E Lula não recebeu intimação, e diz mesmo mais ele. Será que ele, Lula, quer esse tipo de proteção oferecida pelo juiz Sérgio Moro? Eu acredito que, na verdade, esse argumento foi dado para justificar um ato de força. Esse é um revés e não um progresso. Somos juízes e não legisladores ou vingadores. Mas eu vou mais adiante, doutor juiz Sérgio Moro, para mostrar abuso no judiciário. Interceptação telefônica de uma conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos, vai muito e fala muito dos Estados Unidos. Imagina nos Estados Unidos, um juiz de primeira instância do Texas gravar uma conversa de Bill Clinton com Obama e divulgar em horário nobre, horas depois da gravação. Foi isso que houve naquele caso. E o senhor sabe que a gravação foi uma gravação ilegal, porque o senhor já tinha mandado interromper a interceptação às 11h12 da manhã. A gravação foi às 13h32. 6 horas da tarde estava na Globo News. Dá para aceitar isso? Naquele caso, o ministro Teori disse o seguinte, determinou que as razões dadas pelo juiz Moro eram insuficientes para justificar essas medidas excepcionais, que foram tomadas por razões meramente abusivas. Quem diz é o ministro Teori. Diz mais o ministro Teori. Em linhas gerais, houve usurpação de competência do STF no curso da interceptação telefônica deferido pelo juízo reclamado, tendo como investigado Luiz Inácio Lula da Silva, foram captadas conversas com a presidenta da República. O magistrado de primeira instância, ao constatar a presença de conversas com autoridades com prerrogativa de foro, como é o caso da presidência da República, deveria encaminhar essas conversas interceptadas para o Supremo Tribunal Federal. Vai mais o ministro Teori. A divulgação pública, porque tem uma lei de interceptação telefônica. O artigo 8º diz que não pode haver vazamento. E diz o ministro Teori, a divulgação pública das conversas é inaceitável. Contra uma regra constitucional expressa, não é razoável dizer que o interesse público justifica a divulgação ou que as partes afetadas são figuras públicas. É preciso reconhecer a irreversibilidade dos efeitos práticos decorrentes da divulgação indevida de conversas telefônicas. Tem mais! Para que divulgar a conversa da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Dona Marisa, com seus filhos? Conversas íntimas de sua nora. Nós não podemos aceitar isso. Estou discutindo abusos. Tem mais, interceptação de advogados. Isso no mundo inteiro, em canto nenhum é aceito. Tem uma nota da OAB, interceptaram, gravaram
o escritório de advocacia que defendia o presidente Lula, 25 advogados gravados, 300 clientes, tem uma nota da OAB contra isso, prisões preventivas abusivas. Tem o caso agora do funcionário da OAS, foi preso preventivamente por 9 meses, condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão. O caso foi para o TRF, sabe o que aconteceu? Absolvido por unanimidade. Agora, o senhor prendeu por 9 meses prisão preventiva. Como restituir isso? Como restituir? Presidente, esse uso abusivo de prisão preventiva está acontecendo a todo instante. Eu falo isso, senhor presidente, para encerrar aqui os meus questionamentos. Volto a dizer, nós defendemos investigações amplas, mas nós achamos que investigações amplas podem ser conduzidas respeitando a lei. Então é isso que está em jogo aqui. Eu estou tendo coragem de vir aqui para dizer o seguinte: eu acho que vivemos uma escalada autoritária, tem ameaça ao Estado Democrático de Direito, tem elementos de um Estado de exceção se construindo. Tem um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que fala da convivência do Estado de exceção com o Estado de Direito. Muitos falaram de Rui Barbosa. E eu encerro, senhor presidente, pedindo 30 segundos. Eu citei Giorgio Agamben porque me impressionou. No caso, quando houve a reclamação do presidente Lula no TRF4, que disseram o seguinte, a decisão do TRF, no caso da Lava Jato, tem uma situação excepcional. Como situação excepcional? Toda investigação tem que respeitar a lei. E no caso da interceptação telefônica, não houve respeito à lei. Eu encerro falando de Rui Barbosa, que muitos falaram. Rui Barbosa dizia, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Em atuação de inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz arroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, bradando sua independência funcional. É inaceitável, sob qualquer perspectiva, esse tipo de comportamento, felizmente, raro e pontual. Só cabal, juízes que se pretendem versados na teoria e na prática do combate ao crime, juízes que arrogam a si a responsabilidade por operações policiais, transformam a Constituição em um punhado de palavras bonitas e rabiscadas e um pedaço de papel sem utilidade prática, como diz Ferraioli, ou em papel pintado com tinta, uma coisa que está indistinta, a distinção entre nada e coisa nenhuma, qual dos versos de Fernando Pessoa. Como já se disse, decidir com isenção, não dar abrigo ao ódio, não decidir com facciosidade, não ser tendencioso, superar as próprias paixões, julgar com humildade, ponderação e sabedoria são virtudes essenciais ao magistrado. No caso, evidencia-se, de fato, certos excessos do magistrado no exercício dos poderes legais, acentuada preocupação em dar completude às suas decisões, independentemente da eventual censura recursal. O conteúdo do voto do Gilmar parece bastante elucidativo. Agora, suscita-se alguns fatos aqui extremamente preocupantes. Monitoramento dos advogados, do paciente, inclusive monitoramento do voo ou dos voos dos advogados, dos pacientes, retardamento na execução de uma ordem emanada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Consta que o magistrado em questão teria retardado em algumas horas o atendimento a uma determinada ordem do TRF da 4ª Região, porque, segundo se sustenta, estaria, aspas, construindo uma nova prisão preventiva, fato que foi destacado pelo próprio Ministério Federal no parecer que exarou os autos
do HC número tal. E são produzidos documentos que aparentemente comprovam a gravidade dessas alegações. Tanto o evidente Gilmar agora destaca esses aspectos. No momento oportuno, nenhuma ação disciplinar foi tomada contra o magistrado. Mas eu não sei até que ponto a sucessão dessas diversas condutas não poderia gerar a própria inabilitação do magistrado para atuar naquela causa, não é? Com nulidade dos atos por ele praticados. Essa é uma questão importante que acaba, inclusive, sendo destacada no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, embora Sua Excelência acompanhe o relator ministro Eros na delegação. Eu acho que é possível ferir na pessoa. Sim, é verdade. Eu acho que isso está, inclusive, objeto de documentação formal dos próprios autos. Mas a questão toda envolve esse receio, não é? E, aparentemente, essa comprovação dessas alegações de parcialidade como um fato descaracterizador por completo da garantia constitucional do devido processo, não é mesmo? Eu tenho pensado que esses são os aspectos que a turma deve considerar. Né? A mim me parece que, talvez com exceção de só eu que não posso. Vossa Excelência, a consultoria, sim, para fins de averiguar esta comportamento. Sim. Por exemplo, monitoramento de um caminho de advogados. eu não sei, eu tenderia a extrair desses fatos demonstrados nos autos esta ofensa, esta transgressão ao dever absolutamente um dever total de imparcialidade. O interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem, digamos, eu diria, a ortodoxia dos meios, que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público. Quer dizer, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. Quer dizer, o magistrado investigador. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma questão pertinente à validade constitucional ou não, se não me engano, do artigo 3º da lei que diz de 95, que dispõe sobre as ações criminosas, o ministro Maurício Corrêa foi o relator, entendeu que inconstitucional a regra que cometia o magistrado em ofensa ao sistema acusatório, que tem base constitucional, que cometia o magistrado um poder de investigação, que, na verdade, refoge os limites da sua própria função. Agora, a questão da fundamentação, eu tenho visto, eu vi as decisões muito bem fundamentadas, mas o que me preocupa não é a questão da fundamentação em si, mas os atos praticados pelo magistrado, a sua conduta, a conduta que ele revelou ao longo deste procedimento. Qualquer que venha a ser a decisão, não importa. No caso, houve condenação, inclusive penal. Mas o fato é o seguinte, nós não estaríamos validando um comportamento transgressor de prerrogativas básicas consagradas não apenas na nossa Constituição, mas em declarações de direitos promulgadas no âmbito global pelas Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana de 48, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969.
o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, se não me engano, de 2000, que são documentos da maior importância que cristalizam conquistas inestimáveis das pessoas em sua luta permanente contra a ação expansiva do poder. E o direito público subjetivo de qualquer pessoa sob investigação de ser julgada por um tribunal, portanto, por um órgão do Poder Judiciário absolutamente imparcial, não apenas independente, mas, sobretudo, imparcial. Quer dizer, este juízo de valor, este juízo axiológico é determinante, a meu juízo, na constatação de eventual transgressão à garantia do devido processo. E eu tenderia a extrair desses comportamentos, que infelizmente são comportamentos que às vezes tendem a se tornar recorrentes. O Supremo Tribunal Federal já se defrontou no plenário da Corte com um comportamento muito grave de determinado juiz federal da primeira subseção judiciária de São Paulo, simplesmente transformando a sua vara num verdadeiro feudo imune à ação das leis e da Constituição da República e até mesmo às manifestações decisórias emanadas do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, do Supremo Tribunal Federal. Esse, é claro, são comportamentos pontuais, comportamentos marginais, comportamentos excepcionais que devem ser profiligados, censurados e que, felizmente, não compõem o cotidiano da atividade dos magistrados e tribunais desse país. Mas, de qualquer maneira, são condutas graves, condutas graves. Eu não questiono a honorabilidade dos magistrados em questão, não é esse o tema. O que eu ponho em destaque é exatamente o direito fundamental de qualquer pessoa, independentemente da natureza do delito que lhe haja sido imputado, de ser julgada por um juiz ou por um tribunal imparcial. Essa é uma prerrogativa básica, essencial, é uma garantia fundamental e inerente ao devido à cláusula constitucional do devido processo. E a mim me parece, considerados os documentos que instruem a esta impetração, e toda essa sequência de fatos e relato de condutas, tudo isso me leva a vislumbrar uma grave ofensa ao dever de imparcialidade do Poder Judiciário, de tal maneira que eu tenderia a deferir um pleito reconhecendo a novidade. Eu examinei esse caso e eu acho que, como Vossa Excelência, os fatos aqui narrados lamentáveis por toda a ordem. Agora, de fato, levei em conta esses aspectos e, inclusive, já existe hoje um acordo no TRF que parcialmente confirma. Gilmar, eu estou agora, realmente eu percebi a intensa gravidade dos fatos, porque se nós estamos imputando, e parece que essa é a tendência da turma, estamos imputando ao juiz uma parcialidade que tislou o processo de conhecimento, inclusive produzindo provas ilegais, induzindo possivelmente erro à própria segunda instância, o TRF, eu estaria inclinado, sobretudo depois desta densa argumentação do Celso de Mello,
conceder a ordem para o não feito, porque isto para sermos consequentes com o envio desta documentação que se encerra nos autos ao CNJ, porque a situação é realmente muito grave. Eu penso que o ministro Celso agora descreveu a questão, Vossa Excelência também, sem dúvida nenhuma, sem demérito para o brilhante voto de Vossa Excelência, mas o ministro Celso descreveu a situação realmente como ela de fato é. Houve uma parcialidade do juiz que levou, quiçá, a produção de provas legais, e o fato da segunda instância ter parcialmente ratificado a decisão do primeiro grau me impressiona, exatamente porque a prova possivelmente é nula, tendo em vista essa possibilidade do magistrado do primeiro grau. Eu notadamente em situações anômalas em que o magistrado surge travestido de verdadeiro investigador, assumindo até mesmo em desobediência ao modelo acusatório que deve pautar a atuação do Estado em matéria de persecução penal, travestido até mesmo de não só de investigador, mas desempenhando funções inerentes ao próprio órgão da acusação, ao Ministério Público. Esta ideia de imparcialidade impõe a observância do dever de neutralidade em relação ao tratamento a ser dispensado aos sujeitos de um dado procedimento, especialmente quando fatos objetivos evidenciam condutas anômalas, infringentes dessas obrigações fundamentais que se mostram inerentes a qualquer magistrado, vale dizer, com respeito ao dever de imparcialidade de um lado, em ordem a ensejar a qualquer pessoa aquele direito ao fair trial, vale dizer, ao julgamento justo. E se esse vício se mostra presente desde o início, a partir da atuação de um magistrado de primeiro grau, a mim me parece que isso contamina de maneira absoluta e irremediável todo o procedimento judicial. Por isso, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço ofênia para deferir o pedido e, em consequência, invalidar o procedimento penal. Mas concorro no sentido de determinar o envio de peças ao Conselho Nacional de Justiça, porque a mim me parece que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não teria adotado uma disciplinar providência alguma.